Muito boa noite, família Soma. Como que vocês estão? Boa noite, que alegria, mais uma semana na presença do Senhor, coisa boa, estarmos juntos, reunidos para entoarmos louvores ao nome dEle, coisa que a gente vai fazer e muito, porque tem toda a eternidade aí para a gente fazer isso. Então aqui é só um ensaio, e eu quero dizer de imediato que para mim é uma alegria estar cultuando com vocês, apesar de, eu vou ser sincero, eu tenho que confessar os meus pecados, né? Então, eu quero confessar de público que eu pensei, mas eu tenho uma desculpa, né? Minha filha nasceu, cara. Minha filha nasceu. Eu tô com a Ruth lá em casa. Eu pensei, se eu disser que eu não vou hoje? E se eu falar pro Dani, prega lá? Mas eu não posso fazer isso, né? E eu sei que alguns vão pensar, ou vão ter a tentação de pensar, mas tu é o pastor. Se tu pensou isso, eu gostaria muito que tu tivesse uma diarreia fortíssima essa semana toda, porque isso aqui é uma plantação, eu não faço sozinho. Então tu tem que estar comigo. Se tu pensou, não, mas é que tu é o pastor, tu não pode faltar. Eu gostaria muito que tu passasse a semana toda com enxaqueca. Com amor eu tô falando isso, ok? Com muito amor no meu coração. Eu sei que o pessoal vai cortar. A Manu até abaixou o celular na hora, desanimou, não vou gravar isso aqui. Enfim. Meus irmãos, que alegria. E você sabe, nós estamos na última série de sermões catequéticos. Nós vimos os 10 mandamentos, nós vimos a oração do Pai Nosso, e agora estamos no segundo sermão hoje do Credo dos Apóstolos. Eu acho, eu não sei vocês, eu acredito que a principal pergunta que nós temos que responder é: quem Deus é? Você já parou para pensar quem tu é, de onde tu vem, para onde tu vai, por que tu existe? Sabe aquelas perguntas filosóficas em que em algum momento da vida todo mundo se faz? Eu acredito que a principal pergunta seja: quem Deus é? E isso aqui tem o relato em um dos livros que eu estou lendo para essa série, e esse pastor ele escreve que um empresário estava num diálogo em que foi questionado sobre qual a principal pergunta, e ele diz, quem Deus é? E eles continuam conversando, e ele diz assim, mas e para os cristãos então? Que tu acha qual é a principal pergunta para os cristãos? Quem Deus é? Porque não é à toa, né? Nós estamos hoje num período em que muitos cristãos não sabem dizer em que Deus crê. Muitos cristãos hoje não sabem explicar para o coleguinha de trabalho em que Deus ele crê. Não sabe dizer, não sabe explicar o básico da fé. E hoje nós vamos ver isso. Nós vimos semana passada, nós somos o povo que crê. O credo é o resultado, é o resumo do que nós cremos, a base do que nós cremos. É o mínimo que nós cremos e que nos une na fé cristã. Ok? Nós partilhamos dessa fé em conjunto com os nossos irmãos católicos. Nem todos irmãos, mas alguns são irmãos, então vamos dizer irmãos católicos. Alguns irmãos até protestantes também, alguns nós podemos dizer que são irmãos. O que é isso? É o resumo. O credo é isso. Então, quando nós dizemos creio, nós estamos nos juntando, nos unindo a uma soma, a uma nuvem de testemunhas que dizem cremos. Mas para nós entrarmos nessa turminha legal, primeiro nós temos que individualmente dizer creio. Amém? Agora a segunda etapa do credo é qual? Creio em Deus. Creio em Deus. E aqui começa a ficar sério o negócio. E agora a gente começa a ver que de fato, agora a coisa começou a pegar preço. Por quê? Porque nós vamos começar a entender que Deus é esse. Como assim Deus? Deus? Sim, nós cremos num Deus. E esse Deus faz toda a diferença. A gente não pode simplesmente dizer, não, eu acredito que haja um Deus. Eu acredito que deva existir algum ser superior. Eu acredito, não é assim. Nós cremos em um Deus. No Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, fica comigo nessa primeira etapa aí. Semana passada nós vimos o primeiro termo, né? Creio. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Creio em Deus. Certo? Ok? Basicamente é isso. Então, por quê? Porque nós precisamos de um mínimo conhecimento de quem Deus é, para que a gente possa se relacionar com esse Deus. A fé cristã, ela é baseada, basicamente um relacionamento com esse Deus. Um relacionamento que nós temos com esse Senhor, Criador, e por aí vai o que nós vamos ver no decorrer do credo. Então,
quando nós dizemos creio em Deus, nós temos que ter o mínimo de conhecimento de que Deus é esse. Até porque nós temos que ter um mínimo de conhecimento para chegar a esse Deus. Em João, nós vamos ver, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Sem ele não se chega em Deus. Sem ele não se vai até esse Deus. Ou seja, nós precisamos de um mínimo conhecimento de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito, para conhecermos e nos relacionarmos com esse Senhor, com esse Deus. Então, o que é esse Deus? Ou quem é e como é esse Deus do credo que nós estamos confessando? E aqui nós vamos para o primeiro ponto do sermão e nós vamos ficar só nele. Hoje o sermão tem só um ponto. Então fica tranquilo, é coisa de 1h45, rapidinho, bem de boa. Quem é e como é esse Deus? Em primeiro e único lugar, é um Deus trino. Esse é o Deus em que nós confiamos. A natureza do credo apostólico é trina. Então, vamos lá, ó. Vamos recitar o credo todo? Vamos fazer um exercício? No 3. 1, 2, 3. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Continua. Nasceu, padeceu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vocês percebem que o credo inteiro ele é baseado no ser trino de Deus? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal e por aí vai. A base, o credo, ele tem uma natureza trina. O credo, ele é uma confissão do quê? De que nós confiamos, nós cremos nesse Deus, que é um ser trino. O nosso Deus, o Deus em que nós confessamos crer, não é nenhum outro a não ser esse Deus trino, a Santa Trindade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um Deus, 3 pessoas. E quando nós falamos isso aqui, tem que ficar claro que nós temos uma grande limitação, que é a limitação da linguagem. Nós não temos outro termo para utilizar melhor do que pessoas. Por isso nós dizemos, são 3 pessoas da Trindade, porque passa do nosso alcance explicar isso. É por isso que para nós pode parecer contraditório, e não é contradição, ok? Não é contradição. Mas alguns podem achar tratar-se de uma contradição. Um Deus, 3 pessoas. Esse é o nosso Deus. Então, basicamente nós estamos numa barreira aqui de linguagem. Nós não temos outras palavras melhores do que pessoa. Então, quando nós nos referimos aos seres da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós dizemos que são 3 pessoas. Que fique claro que essas pessoas, elas se relacionam desde a eternidade passada. Há relacionamento. Basicamente, o que nós estamos dizendo quando falamos sobre salvação, sobre Deus Trino, sobre o porvir, sobre tudo que envolve a nossa fé, há um Deus, um único Deus, em 3 pessoas. E esse Deus, desde a eternidade passada, sempre se relacionou de forma perfeita, uma comunhão plena. E nós, ao sermos criados, estragamos isso no nosso pai Adão. Por causa do nosso pai, nós pecamos e nos afastamos desse Deus. Mas isso não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia que seria assim ao nos criar. E de uma forma, um mistério que talvez a gente não alcance ainda, se na eternidade alcançaremos ou não, não sei. Mas Deus achou por bem de permitir que isso ocorresse, porque isso acabaria resultando em maior glória ao nome dele.
Se Deus deixasse que Adão nunca pecasse, Deus não seria tão glorificado quanto ele é com o plano de salvação que existe hoje, que eles, o ser da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, reunidos, concordaram em executar. Ou seja, isso mostra para nós que há relacionamento na Trindade. Deus relaciona, o Pai se relaciona com o Filho com o Espírito com o Pai e Filho. Por causa disso é que o Filho vem. Então você vai ver que na Trindade, o Pai não se torna homem. O Pai não encarna. O Espírito não desce em forma humana. O Espírito não vem encarnado. É o Filho. Por quê? Porque num consenso, eles acordaram dessa forma e hoje nós somos salvos no homem Jesus Cristo. Isso mostra para nós que a Trindade se relaciona desde a eternidade. É um ser, é uma essência, mesma substância, apesar de terem vontades distintas, não são conflitantes. Então, nós cremos nesse Deus, um Deus trino, um Deus que se relaciona desde a eternidade. E tem que ficar claro algumas coisas para nós, inclusive alguns erros. Alguns erros, por quê? Porque Deus é quem se revela. Lembra que eu já falei algumas vezes isso? Deus se revela. Nós não nos baseamos numa identidade de Deus, em um pensamento nosso, em algo que a gente acha que é. Isso é idolatria. Lembra? Eu expliquei no segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu expliquei para vocês, ou melhor, não farás para ti ídolos, imagens. Eu expliquei que quando nós entendemos Deus de uma forma que não é como ele se revela, nós estamos criando um ídolo. Então, nós temos que basear o nosso entendimento de Deus em como ele se revela a nós. Isso aqui é seríssimo, presta atenção. Nós precisamos entender, conhecer Deus como ele se revela. Qualquer coisa que nós acrescentarmos a essa revelação, ou que nós retirarmos dessa revelação, é pecado, é heresia, criamos um ídolo. É importantíssimo que tu guarde isso aqui. Deus precisa ser conhecido por ti e por mim como ele se revela, e não como nós achamos que é. Portanto, quando Deus se revela e nós temos a revelação de Deus na criação, Paulo fala em Romanos, capítulo 1, nós temos Deus em Cristo revelado. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus é a revelação plena de Deus, conclusiva de Deus. Quando nós temos esse Deus revelado, nós temos que aceitar essa revelação como ela é, e não colocar algo nela, acrescentar coisas, e também não retirar dela. Amém? Então, basicamente, alguns erros que foram cometidos. Primeiro deles, 4 erros que são graves sobre Deus e que acabam resultando em heresia. Ok? O nome disso é heresia, quando tu retira algo da revelação de Deus ou tu acrescenta algo. O nome disso é heresia. 4 erros que foram considerados heresia na história da igreja, que tentaram explicar Deus. Primeiro deles, o triteísmo, que é o entendimento de 3 deuses. Isso é uma heresia. Nós cremos num único Deus. Lembram Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o único Senhor. Deus é um só há um Deus. Crer em mais de um Deus é triteísmo. Então nós não somos desse time aqui. E falar isso pode soar até estranho, porque hoje já não tem mais quem acredita em 3 deuses. Não tem isso. Não tem em tese. Não tem. Na prática, tem. Na prática, quantos a gente vê aí? O quanto a gente vê pessoas que reconhecem distinção entre as pessoas. Basicamente, às vezes se relacionam até só com uma das pessoas da Trindade. Vocês não veem pessoas que dão uma ênfase muito grande no Espírito Santo, e aí valoriza muito as experiências espirituais, valoriza muito revelação, profecia, coisas do Espírito. Pessoas que tendem a ter uma vida um pouco mais libertina, vamos dizer assim, valorizam muito a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Não, Jesus é um cara legal. Jesus veio para me salvar. Não importa o que eu faça, eu sou salvo em Jesus. Eu me relaciono com Jesus.
Eu tenho a minha maneira de me relacionar com o Senhor. Vocês veem isso ou não? Basicamente, o que é isso? Estão separando a Trindade, separando Deus inseparável, indivisível. Então, a gente não vê isso muito hoje na confissão, na forma verbalizada, mas vemos isso na prática. Então, raramente as pessoas se dão conta de uma unidade indivisível dessas três pessoas. Ok, gente? Presta atenção, porque isso é importante. Que fique claro também. Desde casa, eu falei para a Su e para as meninas, falar sobre Deus é seríssimo. Vocês têm que prestar muita atenção. E eu tô o tempo todo orando, desde antes de iniciar o culto, eu estou orando pedindo ao Senhor, porque eu vou falar dele. Falar sobre o ser de Deus. Imagina se eu falo algo errado aqui. Eu estou criando um ídolo aqui na frente de todo. Entende? É algo sério. Presta atenção. Fiquem intercedendo, orando por mim. Então, triteísmo é uma heresia. Ok? Mas, além disso, tem outros erros. Em segundo lugar, o modalismo. Modalismo é de modal, modo. Ou também sabelianismo. Nós vamos ver também que tem uma espécie hoje que é o unicismo. Basicamente, o que é isso? Modalismo eles acreditam que Deus se revelou por modos. No Antigo Testamento, o Pai. Nos Evangelhos, Jesus. E hoje, Espírito Santo. É o mesmo Deus, uma pessoa que se revelou como Pai, se revelou como Filho e se revela como Espírito. Não é isso. É errado. Nós não cremos dessa maneira. Nós não acreditamos que seja assim. Nós não acreditamos que é uma única pessoa que se revela de três formas ou três modos. Em terceiro lugar, há o arianismo. O arianismo, Ário era um bispo da igreja e ele começou a propagar que Jesus era uma criatura de Deus. Que em algum momento na eternidade Deus criou o Filho. Ou seja, Jesus não era então um Deus eterno. Ele era uma criatura, alguém que foi criado por Deus, e o Espírito da mesma forma. Eles afirmavam, ele negava a plena divindade de Jesus, porque ele havia sido criado. Está errado, ok? Não saiam por aí falando isso. E, em último lugar, o adocionismo, que é a ideia de que Jesus era um homem comum, mas que Deus o adotou como filho a partir do seu batismo. E aí ele passou a ser um homem especial. Foi adotado por Deus, por isso é filho de Deus. Também está errado. Nós não criamos dessa forma, nós não somos desse time. Mas você não vê hoje isso acontecendo também? Muitos dizendo que Jesus era um homem exemplar. Jesus era um guia. Jesus é um exemplo. O melhor homem que já existiu. É isso. As pessoas negam na prática a divindade de Cristo. Alguns até receiam dizer que Jesus é Deus e acabam considerando Jesus só como um cara legalzão. É só um cara legal, um cara que fez tudo certinho, agradou a Deus e por causa disso ele é o Filho de Deus. Vocês não veem isso hoje? Cara, eu vejo direto isso. Eu vejo direto isso. Então, esses são erros, ok? Nós temos, e aqui eu pego a ideia do Gruden, o N. Gruden, São Gruden. O Gruden ele dá 3 fatos sobre Deus que são inegáveis. São inegáveis. 3 fatos sobre Deus que a nossa mente não alcançando, nós não chegando até Deus, até o conhecimento de Deus, nós não chegando até a compreensão desse Deus, pelo menos essas 3 afirmações resumem o que nós cremos. Ok? Em primeiro lugar, Deus é 3 pessoas. Deus é 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus, ele é assim, eternamente, 3 pessoas. Entendido? Em segundo lugar, cada pessoa é plenamente Deus. Não é que Jesus é 1/3 Deus, o Espírito mais 1/3 e o Pai 1/3. Não. Todas as 3 pessoas são plenamente Deus. É aí que falham muitas ilustrações. Talvez vocês já viram algumas. O ovo, vocês nunca viram? O ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara. Vocês já viram isso? Então, por que falha? Porque a casca não é o ovo. Se tu tirar a clara e a gema, a casca é só casca. A mesma coisa com os outros 2.
com as pessoas da Trindade, isso não ocorreria. Primeiro porque não separa, mas também porque todos são plenamente Deus. Quando Jesus vem à Terra, que ele vive como homem, ele encarna e vive entre nós, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo plenamente, verdadeiramente Deus. Entendido? Então, em primeiro lugar, Deus é 3 pessoas. Em segundo lugar, cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira afirmação, grava isso aqui, é que há só um Deus. Entendeu? Talvez tu saia daqui, mas eu não sei explicar Deus. Eu não sei explicar a Trindade. Eu não sei como é que... Grava essas 3 afirmações aqui. Essas 3 verdades sobre Deus. Já tá legal. Fotografa, anota, sublinha, faz rascunho na tua Bíblia, não sei. Dá teu jeito. Se tu souber isso aqui, essas 3 afirmações, já tá de ótimo tamanho. Entendido? Até porque nós não temos como explicar o ser de Deus na forma plena. Deus é um ser inexplicável de forma completa. Nós alcançamos o conhecimento de Deus com base naquilo que Deus revela para nós. Até para conhecer Deus, nós dependemos do que Deus nos revela dele. Senão, nós não chegaríamos nunca ao conhecimento de Deus por causa do pecado. Tamanha gravidade do pecado, que nos afastou tanto de Deus. Por isso, Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o homem, tendo conhecimento de Deus, ele nega isso, ele vira as costas e vai para o outro lado. Entendido, gente? Amém? Essa luz tá que tá hoje, né? Vocês estão percebendo isso? O diabo tá que tá. Então, 6 razões, também estou tirando do N. Gruden isso aqui. O Gruden dá 6 razões de por que essa doutrina é essencial. E, cara, fica atento, tu vai ter uma grande chance de tu dispersar. Tu vai começar a pensar no teu boleto que tu tem que pagar amanhã. Presta atenção, mantenha atenção aqui. Presta atenção. 6 razões por que essa doutrina é essencial. Eu estou falando de algo essencial, sem a qual, se tu não confiar nisso, não crer nisso aqui, tu já não é parceiro na mesma fé que nós. Tá entendendo a gravidade disso? Então, em primeiro lugar, se nós não confiarmos, não crermos na Trindade, a expiação está em jogo. Em primeiro lugar, começa assim. Em primeiro lugar, se nós não crermos na Trindade, a expiação, a obra expiatória está em jogo. Se Jesus não é Deus, se tu negar que Deus Filho seja Deus, plenamente Deus, nenhuma criatura poderá ser salva. Por quê? Porque Jesus passa a ser uma criatura somente. Alguém que foi criado, e não o próprio Deus, que veio e habitou entre nós, encarnou, assumiu a forma humana para si, aceitou se limitar como homem por causa de mim e de você. Nós temos que confiar nisso aqui, ou senão a obra expiatória toda ela cai por terra. E nós estaremos dizendo então que não tem salvação para nós. Não tem o que fazer. Em segundo lugar, a justificação pela fé está em jogo. Se a salvação não é por fé, e por fé nesse ser trino, nesse Deus trino, logo, eu posso ser salvo pelas minhas obras, basta eu viver certinho. Entende? Se tu não confessa uma fé no ser trino de Deus, na Trindade, em outras palavras, nós estamos dizendo qualquer obra meritória, ela é apta para salvação. Nós conseguimos ser salvos vivendo uma vida corretinha. É só tu fazer certinho, não machucar ninguém, não chutar nenhum cachorro, cuida para não atropelar a formiga e tu vai ser salvo. Porque a obra expiatória de Cristo e a confiança nessa obra pela fé acaba caindo por terra. Entendeu? Em terceiro lugar, nós não podemos orar a Jesus. Se Jesus não é Deus e nós oramos a Ele, nós estaremos idolatrando. Nós estaremos idolatrando. Se nós negamos a Trindade, não há Trindade, nós estaremos dizendo que se nós oramos a Jesus, estamos falando com um ser criado. Logo, uma criatura é um ídolo. Tu entende? A obra de Cristo, ela depende,
A nossa fé nessa obra de Cristo depende de que nós creiamos na Trindade, nesse Deus trino. Nós precisamos manter a fé nessa base, nesse sustento, para que a nossa fé permaneça de pé, senão ela rui, senão cai por terra. Amém? Então, a Bíblia manda nós orarmos a Jesus ou não? Sim ou não? Sim, né? Paulo fala aos Coríntios sobre a invocação do nome de Cristo. Aos Filipenses, capítulo 2, nós tivemos uma série em Filipenses aqui. Lembra Filipenses 2, do 9 ao 11? Para que diante dele se dobre o quê? Todo joelho. O que é isso, senão a pessoa se dobrando e reconhecendo Jesus como Deus? É uma oração, a pessoa se dirigindo a Deus e reconheça que Ele é Senhor. Apocalipse capítulo 5, nós vemos que Jesus está recebendo oração. Se isso não for uma prova da Trindade, então as pessoas estão orando para um ídolo, para um ser criado. Logo, a nossa fé está caindo por terra. Em quarto lugar, a salvação em Cristo se torna uma idolatria. Porque se Jesus não é Deus, e sim uma criatura, nós estamos dependendo a nossa salvação inteira de um ídolo. Nós estamos confiando que somos salvos por uma criatura. Estamos idolatrando. Tu percebe como qualquer coisa que nós alteramos nessa doutrina, nós acabamos caindo na idolatria? Estamos confessando que cremos num ídolo, num ser que não é o Deus da Bíblia. Vocês percebem isso? Não tem escapatória, não tem para onde fugir. Ou nós cremos nessa fé trina, na fé no Deus trino, ou a coisa cai por terra. Em quinto lugar, se não existe trindade, se Deus não é um ser trino, então Deus se torna um ser carente. Por que Deus criou então? Porque ele estava carente. Ele precisava de uns companheirinhos. Ele precisava criar o ser homem para ter um pouquinho de companhia. Ele precisava que fosse assim. É ou não é? Por que Deus criou? Porque ele estava sozinho, coitado. Se não existe trindade, então Deus estava sozinho na eternidade, antes da criação. A verdade é que Deus, João fala, né? 1 João 4, verso 8, porque Deus é, quem lembra? Deus é, pode falar, amor. Deus é amor. Faz parte da natureza do amor ser direcionado a outra pessoa. Nós vivemos hoje um período em que a coisa está tão louca, está tão distorcida, que se fala mais de amor próprio do que amor pelo outro. Tá? Mas tá tudo errado? Não vai nessa. Aí tu tem que primeiro te amar para depois amar. Não, esquece essas balelas aí, tá? Esquece. Faz parte da natureza do amor ser direcionado ao outro. Se Deus é amor, e Ele é eternamente amor, então implica necessariamente de que Ele se relacionava na eternidade. Tem que haver uma trindade para que houvesse esse relacionamento. Entendeu? Amém? Entendido, gente? Entenderam mesmo? Em último lugar, em sexto lugar, a unidade do universo está em jogo. Se não há unidade e pluralidade perfeitas no universo, se não existe isso, ou melhor, se não há unidade e pluralidade em Deus, nós não temos como identificar ou reconhecer uma unidade e pluralidade no universo. Logo, todas as coisas, seja do menor átomo a um indivíduo, tudo é por si só e cada um vai lutar por ter o seu valor, cada um vai querer se sobressair. Tu percebe? Deixa de ter uma unidade, deixa de ter um propósito. Aquele relógio, do relojoeiro que os teólogos e filósofos falam, deixa de ter esse propósito. Mas quando tu identifica que Deus é um ser trino, e esse ser trino ele tem tanto unidade quanto pluralidade, então tu começa a identificar que o universo foi criado no mesmo propósito. Tem pluralidade no universo ou não? Sim. Mas a coisa, tu não percebe que ela gira em torno de uma coisa só? Os céus proclamam a glória do quê? De Deus. Nós vivemos para o quê? Para a glória de Deus.
tudo gira em torno disso, e só nega isso quem não confia nesse ser trino, nesse Deus trino. Nós confiamos em Deus, nós confiamos num Deus que é a Santa Trindade, e por causa disso nós conseguimos identificar que até a criação, em toda a sua pluralidade, ela está envolta numa unidade, ela batalha pela mesma coisa, que é a glória de Deus. Amém? Então, a doutrina da Trindade está no cerne da fé cristã. Como eu disse, se nós perdermos a noção, o entendimento de que o nosso Deus é um Deus trino, toda a nossa fé cai por terra. Nós perdemos totalmente a base da nossa fé. Nós cremos num Deus trino. E aquele que se diz cristão precisa crer num Deus trino. Não há quem se diga cristão que deva negar isso. Amém? Então, por que isso é tão importante? E eu quero que tu entenda isso aqui. É muito importante porque se nós estamos falando da nossa fé, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Se nós confiamos nesse Deus, e o credo está dizendo, creio em Deus e em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, nós estamos confessando uma fé num Deus trino, logo as nossas obras, a nossa atitude, a nossa vida tem que ser coerente, tem que ser um testemunho desse Deus. E é o que acontece, nós testemunhamos desse Deus trino de pelo menos três formas. A primeira delas é no nosso casamento. O nosso casamento é um testemunho de Deus. Olha só, são indivíduos distintos, é ou não é? Sim ou não? São duas pessoas, dois pecadores ali que resolvem ir morar junto. Vamos juntar as escovas de dente, quem sabe, vamos fazer umas coisinhas que geralmente a gente não pode fazer, daí resolve ir morar junto e faz isso. Essas duas pessoas, quando casadas, quando entram nessa aliança, o que a Bíblia diz que passa a ser? Uma só carne. Tu percebe que... Tá, mas vamos lá. Se é uma só carne, então os dois passam a ser um indivíduo? Não. Continua sendo dois indivíduos. São duas pessoas que aos olhos de Deus são uma só carne. Tu percebe como nós testemunhamos da Trindade? É óbvio que não é a mesma coisa, não é perfeitamente, porque eu disse, não há ilustração que consiga expressar esse Deus trino, mas é parcialmente duas pessoas que se tornam uma só carne. Dois indivíduos que acabam se juntando, se unindo num propósito, numa aliança. E essa aliança, ela faz com que os dois sejam uma só carne. O N. Gruden, ele dá uma ilustração disso, e ele fala que o marido, ele é uma espécie de ilustração do pai. A mulher é uma espécie de ilustração do filho. E os filhos são uma espécie de ilustração do Espírito, que procede do pai e do filho. Entende? Porque o filho procede do pai e da mãe. Então, o casamento, a família, ela ilustra esse Deus trino. Ou seja, nós testemunhamos o Deus trino. A tua vida, o teu casamento, ele é um testemunho de Deus. A questão é, que testemunho tem sido? A questão é, entende? Não é se tu dá testemunho ou não. É que testemunho tu dá. Como que é na tua casa? Se eu chamasse hoje, se nós, a igreja, chamássemos os teus vizinhos aqui, o que eles diriam do teu casamento? Ele tem testemunhado? Porque é isso que Paulo fala, e Paulo fala exatamente isso. Efésios 5:30, que o casamento, ele testifica a relação de Cristo e a igreja. O teu casamento, ele dá testemunho de Deus. E aí vem o segundo exemplo, a igreja. A igreja testifica de Deus. Não é vários indivíduos, sim ou não? No entanto, é um corpo. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 12,
São muitos membros e um corpo. Então, nós estamos falando de uma entidade que mantém as individualidades, mantém vários indivíduos e ainda assim é um só. Nós testemunhamos esse Deus Trino nisso aqui, nessa igrejinha, na igreja do Senhor. A igreja é um testemunho do Deus Trino. A igreja é um testemunho de como Deus se relaciona. Nós vemos na igreja um contínuo relacionamento, interdependência. Nós vemos na igreja auxílio mútuo. Nós vemos individualidade. Nós vemos tudo isso. E tudo isso a gente vê na Trindade. A questão é, a igreja, ela testifica de Deus. Então, o teu casamento testifica esse Deus Trino. Olha só 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 3. Eu acho que passei, né? Estava ali o texto, eu acho, antes. Então, vou ler aqui. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Está vendo como Paulo está relacionando o casamento com Deus aqui? Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. A Trindade, ela é expressa no casamento. A igreja é da mesma forma. Olha só, 1 Coríntios 12 agora, passa um capítulo e Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. A igreja dá testemunho da Trindade. E em terceiro lugar, tu é um testemunho da Trindade, individualmente. A própria pessoa é um testemunho. Nós somos uma unidade constituída por uma parte física, um corpo, e uma parte imaterial, uma que a gente não vê, que a Bíblia chama de alma, de espírito, coração. Vários termos são usados para isso. Tu percebe que a única coisa que separa isso aqui é a morte? Tu consegue sair do teu corpo? Vamos lá, consegue? Se alguém conseguir, me diz para eu ficar meio longe, só por garantia, tá? Só para... Ainda bem que todo mundo disse que não. Quando que a alma, o espírito sai do corpo? Quando morre. Tu percebe a gravidade do pecado? Porque a morte é o quê? É o salário do pecado. Não fosse o pecado, não haveria essa separação. Não haveria essa distinção. Nós continuaríamos nessa unidade. Então, o pecado é algo tão grave, tão perigoso, que é a única coisa que separa aquilo que Deus criou como sendo unido. Nós expressamos, nós damos testemunho da Trindade no nosso corpo, na nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vida dá testemunho de Deus. Gênesis 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções mais antigas diziam alma vivente. O que é isso? Deus soprou na narina. Sopro é o mesmo termo para espírito, ok? Deus, quando forma o homem do pó da terra, o corpo físico, sopra nele o espírito. E ali surge um ser, alguém que vive. Por isso que o pecado, ele mata, porque ele separa isso aqui. Está entendendo? Ou seja, nós precisamos entender, nós precisamos gravar que nós testemunhamos desse Deus Trino todo dia com a nossa vida. Isso quer dizer que não é só a tua forma de se comportar no trabalho, não é só no Uber quando tu está indo para o teu trabalho, para a faculdade, não é só isso, não é só. Tu testifica desse Deus Trino dando uma importância como bom mordomo ao corpo que Ele te deu.
tu testifica de Deus cuidando, tentando se manter o mais saudável possível. Afinal de contas, tu é um bom mordomo. Deus te deu um corpo. Ó, toma, é teu, cuida. Mas isso que é teu, que Deus te concedeu para cuidar, tu tá dando um testemunho com ele. Tá entendendo? Sim ou não? Então nós temos que ser responsáveis com isso. Agora, vamos lá. Eu falei da morte na pessoa, né? A morte é a implicação do pecado na pessoa. Na igreja também tem uma implicação do pecado, que é a excomunhão, a saída da pessoa do corpo. E no casamento, qual é a implicação do pecado? Qual é a morte do casamento? Divórcio. Tu percebe como em tudo isso o pecado ele consegue chegar e dividir? No casamento, quando o pecado chega, ele divide, tem divórcio. Na igreja, quando chega o pecado, porque o pecado ele é resolvido, Mateus 18, quando há confronto. Resolveu? Não, não resolveu. Então vai com mais testemunhas. Resolveu? Não. Então leva para a igreja. Resolveu? Não. Então põe para fora. Quando o pecado continua, persevera. A excomunhão é o pecado indo até o fim, causando a morte, a separação. E na vida também. A morte é que causa essa separação de corpo e alma. Esse testemunho do Deus Trino. Entendeu? Amém, gente? Agora, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver contigo, comigo? Em primeiro lugar, 4 coisinhas bem rápidas, tá? Nós precisamos, e eu quero que tu tire foto disso, anota, não sei, te vira. Nós precisamos buscar e demonstrar fidelidade, amor e harmonia em casa. Harmonia em nossas famílias. São 3 coisas nesse primeiro item. Tu precisa demonstrar fidelidade. Tu casou, meu velho, tu é de uma só mulher. Tu casou, tu é leal a essa mulher até a tua morte. Então, fidelidade, amor, tu te doa por ela. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Jesus amou a igreja que se entregou por ela. Nós amamos nos doando pela nossa esposa. Então tu precisa demonstrar fidelidade, amor e harmonia na família. Quer dizer que não basta tu dizer que ama, viver, tu traz teu salário para casa. Nunca faltou arroz na tua casa. Tranquilo, de boa, não tem problema. Não basta. Se na tua casa vocês vivem brigando, discutindo, é uma treva. O diabo samba na sala da tua casa e tu não faz nada. Precisa haver harmonia. Por quê? Porque o ser trino de Deus é um ser em que há harmonia. Plena harmonia. Entendido? Então tu precisa demonstrar fidelidade, amor e harmonia na tua família. Em segundo lugar, nós precisamos desenvolver os nossos dons, encorajá-los nos irmãos e colocá-los a serviço da igreja. Cara, entenda uma coisa. Nós precisamos desenvolver dons. Cristão saudável é um cristão que amadurece, que cresce. Então, tu precisa crescer em dons também. Paulo fala, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, busquem os melhores dons. A gente está hoje vivendo um período em que falar de dons é meio chato, né? Tem esse sensacionista, a gente não sabe se a pessoa crê ou não. Azar. Nós cremos nos dons e nós buscaremos todos eles. Todos os dons são úteis na igreja. Paulo fala isso em Coríntios, aos Coríntios, Paulo fala aos Efésios, que os dons eles visam a edificação da igreja. Então, se tu tem que demonstrar fidelidade, amor e harmonia em casa, na tua família, no teu casamento, na igreja tu faz isso como? Buscando dons, encorajando os irmãos a buscar dons e usando esses dons na igreja. De que adianta tu ter dom? De que adianta pastor, eu tenho dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de não sei mais o que, se tu não usa? De que adianta? Se não é usado para a igreja, para o bem da igreja. Tu não tem dom para ti, meu velho.
Tu não tem dom para ti, individual. O dom é sempre para a igreja. Paulo fala aos Efésios, ele busca a edificação da igreja. Deus não dá dom para tu guardar no teu bolsinho e manter ele ali guardadinho. Tu precisa gastar os teus dons, buscar dons, encorajar os irmãos que busquem dons e todos usarem isso em favor da igreja. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos nos submeter às autoridades, enquanto elas não forem contra as Escrituras, contrárias às Escrituras. E aqui autoridade é autoridade. Vocês lembram? Eu falei isso aqui no 5º mandamento, lembram? Que o mandamento é honrar pai e mãe, mas nós entendemos que se trata de toda a autoridade que temos sobre a nossa vida. Autoridade governamental, autoridade policial, autoridade eclesiástica. Aqui eu sou uma autoridade. Enquanto eu não falar algo contrário às Escrituras, enquanto eu falar buscando, usando esse dom, porque o pastor também é um dom, Efésios 4. O pastor é um dom à igreja. Enquanto eu falar pensando no bem da igreja, eu estou usando essa autoridade para o bem, tem que ser obedecido. Por isso, Hebreus capítulo 13 diz: obedeçam os vossos líderes. O pastor Daniel, quando fala, se é para o bem da igreja, buscando a edificação, tem que ser obedecido. É que falar obedecido, hoje a pessoa já chega a dar uma alergia, né? Chega... E é isso, obedecer. A gente busca tanto autonomia desde o Éden. Desde o Éden a gente quer autonomia. Ah, mas eu mando em mim, eu me governo. Não, na minha casa quem manda sou eu. Não, cara. Não, na tua casa quem manda é a Bíblia. É a Bíblia. Só isso. Se não for assim, tu é um pagão desgraçado. Tá caminhando para o inferno. E pior, tá levando a tua família junto. Me desculpe, é o que a Bíblia diz, não é eu que... Eu não queria estar falando isso. É o que a Bíblia fala. Amém? Então, nós precisamos obedecer às autoridades, nos submeter às autoridades, enquanto elas não forem contrárias às Escrituras. E em quarto lugar, nós precisamos nos alegrar na unidade e na diversidade da criação. Cara, eu quero que tu pare um minutinho para prestar atenção nisso aqui. Tu precisa, meu irmão, minha irmã, parar um pouquinho. A vida, principalmente na nossa época, está tão corrida, está tudo tão agitado, que às vezes a pessoa, ela não lembra de sequer aproveitar, às vezes num passeio, parar e admirar uma paisagem, admirar a criação de Deus, se alegrar nisso. Com as redes sociais, com a internet, com o celular na mão, a coisa ficou tão agitada, tudo tão rápido, que às vezes tu só quer chegar em casa logo, ou se tu está passeando, tu só quer chegar no destino logo, e tu esquece de aproveitar o trajeto, aproveitar as coisas que Deus está te concedendo. É ou não é? Nós temos que nos alegrar na unidade e na diversidade da criação, ok? Por fim, eu quero que tu entenda algumas implicações da vida da Trindade na nossa vida que temos que ter. Isso aqui é do Driscoll e eu achei fenomenal quando ele dá isso aqui. 7 implicações práticas. Em primeiro lugar, a vida na Trindade é uma vida humilde. Então nós temos que ser assim. Por que a Bíblia fala tanto sobre a humildade? Jesus diz, né, que nós temos que ser humildes. Ele fala dele, eu sou manso e humilde. Por que isso? Tu já parou para pensar que a coisa que mais agride a glória de Deus é um orgulhoso? É uma pessoa orgulhosa? Eu falei antes, alguém aqui consegue explicar a Trindade, tintim por tintim, sem deixar escapar nada? Não. Cara, só isso já é a razão para nós sermos humildes. A gente nem entende Deus na sua completude, na sua plenitude. A gente nem entende o ser de Deus. O que a gente quer ser orgulhoso? O que tem na cabeça de achar que a gente é alguma coisa?
O orgulho é isso, é tu achar mais do que tu é. Enquanto a humildade faz de ti alguém que tu considera tu menos. Filipenses 2, lá do 3 ao 5. Tu tem que considerar os outros superiores a ti. Nós temos que aprender nisso, e a humildade ela é entendida já desde a Trindade. O que é a Trindade senão um pai dizendo ao filho, vai. E o filho faz o quê? Ah, pai. É assim? Ah, pai. Ah. Sim? Então, crianças, adolescentes, a vida na Trindade nos dá exemplo. Temos que ter uma vida humilde. Papai e a mamãe falou, não tem essa história de ai, 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 sabe? Ok? Mas, irmãos, adultinhos, um pouquinho mais velhinhos, vocês também? Nós também, eu também. Nós temos que ser humildes. Por que às vezes é tão difícil quando o irmão fala alguma coisa a gente aceitar? A gente tem uma... Cara, a gente deve achar que é a bolachinha do meio do pacote. Ah, todo mundo te inveja, todo mundo acha que teria que ser que nem tu. Sempre nós é o máximo. Né? Sempre, fulano me inveja. Tu nunca inveja ninguém, é sempre os outros que te invejam. Se não é orgulho isso, por que a gente só não imita Jesus? Vamos ser humilde? Vamos servir? Jesus, quando vai lavar os pés dos discípulos, ele fala, cara, quem quiser ser o maior, serve, faz isso aqui. Em segundo lugar, a vida na Trindade é uma vida amorosa. E por ser assim, a Bíblia exige de nós que amemos os outros. Eu falei antes 1 João 4,8, lembram? Deus é amor. Um versículo antes, João diz assim, que quem é de Deus ama o seu próximo. Nós temos que amar a Deus, a família, os amigos, os familiares. Nós precisamos, e na vida cristã, na fé cristã, nós temos que amar inclusive o inimigo. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, como que o filho dele vai dizer não vai amar? Entende? E ser filho é tu ser parecidinho, lembra? Quem é o filho de Deus? Jesus. O que é a santificação? É nós ser parecido com Jesus. Bom, acabou. Fim. Amém? Em terceiro lugar, a nossa vida precisa ser uma vida cultica. Precisamos ter uma vida cultica. Nós adoramos, nós cultuamos, nós cantamos, nós servimos, nós oramos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito. A vida é isso, por quê? Porque na Trindade nós vemos isso. O Filho rende glória ao Pai, o Espírito fala do que é próprio do Filho. O que é isso? É um rendendo glória ao outro. Deus colocou os inimigos debaixo dos pés de Jesus. É um rendendo glória ao outro o tempo todo. Nós vemos isso na Trindade o tempo todo. Logo, a nossa vida tem que ser uma vida cultica. Deus te criou de uma forma que tu deve prestar culto a Ele a vida toda. Tu tem uma boca, tu tem voz, então tu tem que cantar ao Senhor. Tu tem braços. Deus criou braços em ti para quê? Para levantar os teus braços em adoração ao Senhor. Quando tu estiver cantando aqui, tu não fica de mãozinha no bolso cantando a Deus. Deus te criou de forma que tu possa usar o teu corpo em adoração a Ele. Isso é entregar o teu culto racional a Deus, que é o sacrifício vivo. Não é o que Paulo fala em Romanos? Sacrifício vivo. Se não fosse tu usar o teu corpinho que Deus te deu para cultuar Ele, tu poderia morrer, então te mata, sacrifício morto. Setembro amarelo, não posso falar. Devia ter. Vai ser censurado. É sacrifício vivo. Usa o teu corpo vivo em adoração a Deus. Amém? Amém?
Em quarto lugar, a nossa vida tem que ser uma vida relacional. Relacional. Vamos lá. João, Evangelho de João agora, não a carta. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era... Sabe qual é a ideia ali do Evangelho de João? João usa um termo que a ideia é o quê? É como se o pai e o filho estivessem face a face. Um pertinho do outro. Tipo hoje, se tu for olhar meus stories, tu vai ver. Eu passei a tarde cheirando a Ruth hoje. Eu gastei o cheiro dela. Eu gastei, ela não tem mais cheiro agora, de tanto que eu cheirei ela. Cheiro de bebê é tão bom, né? É embriagante. E eu passei a tarde inteira assim, cheirando. Eu gastei todo o cheiro dela. A ideia do Evangelho de João é essa. O pai e o filho estavam cara a cara, pertinho um do outro. É um pai que ama tanto o filho, tanto, que ele quer estar com o rosto coladinho ao do filho. O filho ama tanto o pai dele, que ele quer estar o tempo todo com o pai, o tempo todo, juntinho. A ideia do Evangelho ali, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É que os dois estavam juntos, numa relação perfeita, numa comunhão plena. Uma vida relacional. A teologia criou um nome para isso, que é pericorese. O que é isso? Imagina, sabe aquelas brincadeiras infantis que fazem uma roda e começa a girar, tipo uma dança? A ideia é isso aí. Na Trindade, o Pai, ele se relaciona com o Filho, ele rende glória ao Filho, o Pai ama o Filho ama o Espírito, se relaciona com o Filho, se alegra no Espírito. O Espírito ama o Pai, ele se agrada no Pai, ele se alegra pelo Pai. É uma dança, é um se alegrando no outro, se satisfazendo no outro. A nossa vida tem que ser um testemunho, tem que ser assim. A tua casa tem que ser assim. O teu relacionamento tem que ser assim. Nós precisamos de uma vida relacional. Deus Pai e Deus Filho estavam face a face. Paulo, quando está falando do amor, lembra 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sabe? No fim, o que ele fala? Que nós veremos face a face. Aquilo que João está dizendo no Evangelho, que o Filho, o Verbo, estava com o Pai e era Deus, estava com Deus. Paulo está dizendo que nós chegaremos um dia que estaremos assim. Estaremos face a face. Essa relação na Trindade, ela implica na nossa vida, e ela não deve implicar na nossa vida só lá na eternidade, uma coisa distante, inalcançável, uma utopia. Ela implica agora, ela implica já na nossa vida. Como que é o teu relacionamento em casa? Como que é a tua vida com o teu marido? Como que é a vida com a tua esposa, os filhos? Hoje lá em casa eu pedi perdão para as minhas filhas. Ontem eu passei o dia preocupado. Eu falei isso, nós estamos pedindo dons, né? E a Laís mandou aquele sonho que ela teve com a igreja aqui, com o pessoal. E eu mandei para o pessoal e Deus me testemunhou. Eu passei o dia inteiro preocupado com aquilo. Orei, pensei, meditei. Daí à noite eu mandei para vocês, para os caras. E de noite a minha esposa veio falar comigo. E ela disse, as meninas elas vieram falar, e acho que tu tá brabo. Porque tu passou o dia de cara fechada. O que eu fiz hoje? Eu chamei elas na sala, meninas, venham cá, eu quero falar com vocês. Me perdoem, eu dei a entender que eu estava brabo, mas eu não estava brabo. Perdoa o papai. Se eu não fizer isso, cara, que testemunho eu estou dando da Trindade na minha casa? Como é que eu vou ter uma casa, uma família que testifica desse Deus Trino, que é pleno amor, comunhão, relacionamento, se eu fico de cara fechada e não sou capaz de pedir perdão na minha casa? Amém? Em quinto lugar, uma vida que é pautada, que é identificada
na Trindade, é uma vida unificada e diversificada. Eu falei antes, né? Nós somos indivíduos, mas vivemos em união, unidade. Nós temos que viver desse jeito. Ou seja, nós mantemos a nossa individualidade, mas nós zelamos pela unidade. Isso quer dizer que tu não vai querer que todos façam exatamente o que tu faz, todos sejam exatamente o que tu é. E nós temos essa forte tendência. Ah, mas eu acho errado isso. Eu faço assim. Não, mas e daí? E daí que tu faz assim? A Bíblia manda? A Bíblia proíbe de fazer de outro jeito? Sim. Ah, então tá, então pode. Não? Então o que tu quer? O que tu quer mandar? O que tu quer fazer do teu jeito? Quem é tu? Ou seja, nós temos que ter discernimento para entender até onde é válido manter a unidade, querendo que tudo seja igualzinho, mas nós precisamos entender que temos que valorizar também a individualidade. Ok? Deus, o Pai, ele não se torna o Filho. O Filho não se torna o Espírito. Eles continuam mantendo a individualidade. Eles só não têm vontades conflitantes. Eles buscam a mesma coisa. Senão o filho teria orado: Pai, passa de mim esse cálice. Ah não, ele orou, né? Entendeu? Ele orou. Só que quando é algo que conflita, o que acontece? Eles vão de acordo com o que eles estão buscando, a glória de Deus. Glorificaria a Deus Jesus ter morrido daquela maneira. Então ele faz. É isso que nós temos que buscar. Amém? Em sexto lugar, é uma vida submissa. O filho se submete ao pai. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós temos que nos submeter uns aos outros. Paulo fala isso em Efésios 5:18, se eu não me engano, por ali. Nós vivemos nos submetendo uns aos outros. E aí ele vai dizer como que é cada um. Esposas, desse jeito. Maridos, desse jeito. Filhos, desse jeito. Pais, desse jeito. É assim que nós vivemos. Uma vida em submissão. E por último, a vida que segue, que imita essa vida trinitária, é uma vida alegre. Nós precisamos entender que a vida trinitária é alegre. A Trindade é o lugar de maior alegria, como nenhum outro no mundo. Tu nunca vai achar alguém ou alguma coisa mais alegre do que Deus. Nunca. Nós temos a tendência de achar Deus que é um ser sério, rancoroso, né? Foi ferruscado. Deus é o ser mais alegre que existe. O Salmo diz: na tua presença a plenitude de alegria. Deus é o ser mais alegre que existe. Deus é o ser mais feliz, mais alegre. Tim Keller diz assim: glorificar algo ou alguém é louvar, apreciar e se deleitar. Quando algo é útil, você é atraído pelo que esse algo pode lhe trazer ou fazer por você. Mas se é bonito, então você simplesmente desfruta dele pelo que ele é. Só estar em sua presença já é a sua recompensa em si. Glorificar alguém é servi-lo ou atendê-lo. Em vez de sacrificar os interesses dessa pessoa para você mesmo estar feliz, você sacrifica os seus interesses para tornar essa pessoa feliz. Por quê? Porque a sua alegria suprema é ver a alegria dessa pessoa. É isso que nós vemos na Trindade. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa igreja. Amém? Amém. Deus está nos chamando para um relacionamento. Fica de pé. Deus está nos chamando para um relacionamento. Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus quer um relacionamento. Jesus nos chama a um relacionamento com Ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mateus 11, versos 28 ao 30, Jesus fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos chama para uma comunhão, para um relacionamento que tem na Trindade, e Deus é amor, e esse amor é transbordante, que Ele quer alcançar outros com esse mesmo amor. O plano de salvação é: Deus é amor e Ele ama tanto. Agostinho dizia: o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor entre eles. Esse amor de Deus, ele é tão grande, ele transborda, que Deus resolve criar um povo para si. Esse povo se desvia, se afasta dele. Deus vai e busca de novo e traz para perto dele, porque Ele quer que haja relacionamento. Deus quer que nós experimentemos o que há na Trindade. Ele nos chama para isso. Por isso Pedro fala que nós temos, não que nós somos, nós temos a natureza de Deus. Cara, tu já parou para pensar, tu essa carinha feia aí, tu tem a natureza de Deus? Cara, isso é demais. Bendito é o nome do Senhor por causa disso. Bendito é o nome dele. Louvado é o nosso Deus, o santo Deus trino. Bendito é o nome dele. E por causa disso, porque ele quer relacionamento, é que nós temos que ir em busca do outro. Senão nós não amamos. Se nós estamos vendo as pessoas indo ao inferno e não fazemos nada, como que a gente pode abrir a boca e dizer: eu amo o meu próximo? Tu entende como é necessário, essencial e imprescindível fazer missão? Falar de Jesus? Pregar o Evangelho? Se nós estamos dizendo que Deus é amor, nós fomos conquistados por esse amor, e agora nós temos participação nesse amor, como que a gente se atreve a não distribuir isso ao próximo e deixar ele ir para o inferno padecer? Quem a gente pensa que é? Que direito temos nós para fazer uma coisa dessa? Eu vi essa semana um pastor falando: quanto ódio precisamos ter para ver as pessoas indo ao inferno e a gente não falar nada? Quanto ódio nós temos que ter para tu ver o teu vizinho indo ao inferno e não falar nada para ele? Quanto ódio a gente tem que ter guardado para ver alguém indo ao inferno, padecendo tormentos, e não abrir a boca para falar desse amor que nós já dizemos ter. Deus nos chama a um relacionamento, mas Ele não chama somente a nós: vem só tu e participa disso. Não. Vai. Jesus falou: vão. Amém? Nós estamos em missão, nós precisamos continuar falando de Jesus, a fim de que as outras pessoas conheçam esse Deus trino. Porque afinal a pergunta mais importante é: quem Deus é? Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Coisa boa entoar glórias, louvores, cânticos ao teu nome. Bendito é tu, Senhor Deus Pai. Bendito é tu, Senhor Deus Filho. Bendito é tu, Senhor Deus Espírito Santo. Bendito é o Senhor Deus do universo. Estamos aqui, ó Deus, ouvindo de ti, conhecendo a ti, porque queremos um relacionamento maior contigo. Queremos ver-te face a face. Ah, Deus, nós almejamos esse dia, nós ansiamos esse dia em que te veremos face a face. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Santo Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Ah, Deus, torna-te conhecido a nós. Nós queremos maior proximidade, comunhão contigo. Nós queremos maior comunhão mais íntima. Fica conosco, Senhor, não nos deixa nos afastar de Ti. Não nos deixa distanciar de Ti. Puxa a nós e mantém-nos perto de Ti. Mantém-nos junto de Ti. Em nome de Jesus eu clamo. Em nome de Jesus eu clamo, Deus. Não há nada nessa vida que justifique o distanciamento de Ti. Não há nada neste mundo que justifique vivermos afastados de Ti. Me mata, Senhor, antes que eu me afaste de Ti. Acaba com essa igreja e se nós nos afastarmos de Ti. Mata essa igreja se em algum momento aqui, neste púlpito, Jesus deixar de ser pregado. Olha para nós com um olhar misericordioso, Senhor. Olha para nós com um olhar compassivo, porque nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. O nosso respirar só acontece por causa de Ti. Que não entre mais ar no meu pulmão, nos nossos pulmões, se não for para termos ar, para glorificar o Teu nome. Para que não seja, como diz o salmista, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor.